Paz, irmãos, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. E a gente tem estudado o livro de Atos, para quem está começando agora, né? A gente está no capítulo 17, e todos os dias a gente tira alguma lição da leitura bíblica. E hoje eu quero falar sobre o problema da inveja. A inveja traz consequências, às vezes, na nossa vida. E muitas pessoas têm inveja da prosperidade de alguns, do crescimento de pessoas. A gente sabe disso, e nem nenhuma novidade no meio. Só que o problema é quando essa inveja leva a consequências, acusações, a mentiras, né? Calúnia. E às vezes as pessoas têm inveja do crescimento espiritual de outras pessoas, infelizmente. Isso é lamentável, mas acontece. Quando alguns irmãos começam a crescer, a pregar o Evangelho, a desenvolver uma vida transformada, e outros ficam, no lugar de ficar felizes, porque estão em pecado, ficam chateados e causam alguns problemas. Então a gente tem que saber enfrentar isso. Mas a gente tem que ter consciência que isso traz realmente consequências desastrosas no reino de Deus. E o mundo, às vezes, fica invejoso, fica com raiva do crescimento do cristão. Principalmente quando começa a se pregar o Evangelho. Forças do mal se levantam. E algumas calúnias, elas são difíceis de ser resolvidas. E foi o que aconteceu aqui com Paulo. Ele chegou agora à região da província da Macedônia, né, capital, né, de Roma. De Roma não, da província da Macedônia aqui, que é Tessalônica. Uma das cartas ele escreve a essa igreja, que é a Tessalonicenses. E a calúnia foi tão forte aqui, que ele não pôde mais voltar nessa cidade. Tanto que ele escreve a Tessalonicenses que as forças do mal, Satanás, não permitiu que ele voltasse ali. Porque o povo levantou uma acusação muito séria. Mas para a gente entender essa acusação, vamos ler na palavra. Vamos ler na palavra. Abra lá suas Bíblias em Atos, capítulo 17, a gente começa hoje, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis, Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar, ele dizia. Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso alguns daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens que têm provocado desordem entre todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade. E Jasão os hospedou na sua casa. Eles estão desobedecendo a lei do imperador romano, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essa palavra. E as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Irmãos, a gente vê aqui, só para a gente entender a seriedade disso, essa cidade ela era livre.
Ela estava sob domínio romano, mas ela tinha suas leis, ela tinha sua ordem. Ela foi uma das cidades que nunca foi cercada pelos romanos. E Roma dava uma liberdade a essa cidade de administrar, eles pagavam os seus impostos e tal. Ela não era, vamos dizer assim, não tinha nenhuma submissão no jeito de governar essa cidade. O povo fazia assembleia, o povo tinha sua liderança ali. E de repente chegou esse grupo. E ele foi primeiro para um lugar em comum que eles sempre vão. Lembrando sempre que eles estavam num lugar estratégico. Não era a capital, ali tinha umas 250 mil pessoas que moravam nesse lugar. E ali era uma rota comercial. Então o evangelho se propagava muito fácil. Então Paulo era um estrategista. Ele plantava a igreja em lugares que ela ia se espalhando naturalmente. E eles foram para a sinagoga, e muitos que frequentavam aquele lugar começaram a seguir os apóstolos, seguir a fé cristã. E passavam aí na casa de Jasão, ali, levando a sinagoga, aquele grupo, a enfraquecer, causando inveja nesse pessoal, né? Como a gente viu. E por retaliação eles resolveram criar um grupo e fizeram uma baderna e tentaram prender eles. E aí levaram o dono da casa. A gente diz ali que era para pagar um imposto para eles serem libertos, né? Mas a questão toda, estudando essa palavra, não era só uma multa que se pagava e tudo bem, não. Era tipo assinar um decreto declarando que eles não podiam mais voltar ali. E foi o que aconteceu. Irmãos, quando o evangelho chegou nesse lugar, muitas pessoas se transformaram e Paulo foi mandado embora. E aqui tem algumas lições importantes para a nossa vida. Primeiro, que quando a gente prega o evangelho de maneira verdadeira, ele causa um impacto. Tanto que eles mesmo falaram, um grupo que alvoroçava, que criava mudanças na vida. E a acusação aqui é porque falava-se do reino de Deus, que Jesus, quando voltar, vai ter o reino. E eles usaram isso como estratégia para falar contra Roma. Ou seja, se isso aí caísse na boca do imperador, nos ouvidos do imperador, né, ele ia mandar o seu exército e ia dominar a cidade. Isso causou um espanto. Eles eram livres, de repente estão falando que está vindo um outro rei. E era proibido falar sobre isso ou profetizar que ia ter um novo imperador. Irmãos, outra coisa que acontece quando a gente prega o evangelho é esse espanto, porque há uma mudança de vida nas pessoas. E as pessoas que são transformadas assustam aquelas que não foram. Porque para muita gente não se aceita, porque agora não se faz determinadas práticas, não se vai em determinados lugares, não se honra determinadas coisas, porque agora a gente serve a Cristo. E muita gente acaba se levantando contra, principalmente quando isso fere uma religião. Porque quando a gente se converte, a gente acreditava de um jeito e agora começa a acreditar de outro. E quando a gente começa a romper com a velha tradição, com outras pessoas, com outros costumes, com outra religião, com certeza as outras pessoas vão ficar chateadas, porque é como se fosse uma traição para ele. E era isso que acontecia ali. E muita gente, como defesa pessoal, começa a se levantar contra, ou fica chateado, ou fica com inveja, com a prosperidade sua, com o jeito que Deus está atuando na tua vida. Agora, o que eu deixo bem claro aqui para os irmãos: não desanime, continue firme, porque a tua prosperidade vai causar impacto. E quando eu falo a tua prosperidade, não é só financeira, é a tua vida sendo abençoada. Mas nem todo mundo vai compreender. Amém? Pense nisso. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis.
Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, queria agradecer aqueles que têm ajudado o nosso programa. Ontem eu falei sobre um grupo no WhatsApp, é um grupo de oração. E algumas pessoas já mandaram um recado que querem participar desse grupo. É um grupo de intercessores que eu estou levantando. Porque eu creio que esse programa só vai impactar a vida das pessoas a partir do momento que outras pessoas comecem a orar. E se você tem ouvido esse programa e gosta, né? Por favor, ore para que o Evangelho alcance outras vidas. Porque só assim o mundo vai ser transformado. Porque não é pelo acreditar, é pela mudança que o Espírito Santo dá. Tá bom? Então se inscreva lá, né? Mande o teu recado para participar desse grupo de intercessores. Você que já é da igreja, você que é de outra igreja. Nesse grupo a gente troca umas ideias, a gente compartilha versículos para o nosso crescimento, tá bom? E também baixa o aplicativo no teu celular para que você possa ouvir a hora que você quiser essas mensagens, tá? Eu louvo a Deus por isso, tem ajudado bastante muitas pessoas a crescer espiritualmente. E se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? É um blog que fica hospedado esse programa, de maneira que a gente não tenha muitos gastos, a não ser com o reino de Deus. E peço oração, e peço apoio, parceria. Precisamos de mais gente que possa nos ajudar nesse projeto. De que maneira? Proclamando, né? Anunciando a mensagem de Deus. De que forma? Compartilhando esse programa, compartilhando esse aplicativo, mandando para outras pessoas, para que o Evangelho chegue na vida. Porque, irmãos, muita gente pode ser transformada assim, muitos casamentos, muitos relacionamentos podem ser refeitos pelo agir de Deus. E Deus age através da palavra dele, através da fé, e a fé vem por ouvir a mensagem. Então seja um agente do Senhor, uma pessoa que proclama o reino, tá? Também venha nos conhecer pessoalmente na nossa igreja, ali no Rio Tavares, em Forquilinhas, e conheça um pouco do nosso trabalho e nos ajude nesse trabalho. A gente agora quer distribuir mais panfletos pela cidade e precisamos de voluntários, pessoas que possam querer, que a gente até manda pelo correio, se for o caso, para você compartilhar isso. Outra maneira é redes sociais, né? No Facebook, no WhatsApp. Mas compartilhe a palavra do Senhor, mas orando, crendo no poder de Deus. Porque só assim o mundo vai ser transformado. Amém? E se você precisa de ajuda, meu irmão, quer conversar, entre em contato. Porque Deus quer transformar a tua vida. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado para pregar o Evangelho, Senhor. Abençoa meu irmão para que ele consiga pregar o Evangelho, consiga ir um pouco mais longe na pregação desse Evangelho, Senhor. E, Senhor, eu peço também pelo nosso programa, Pai, que o Senhor mande o recurso, Pai. Mande pessoas, Senhor, que possam nos ajudar a mantê-lo no ar, Pai. Manter fazendo esse programa, Pai. E eu agradeço aqueles que fizeram isso, que nos ajudaram aqui, pessoas que mantiveram esse programa. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo por esses que têm sido fiéis, Senhor. Abençoa profundamente, Senhor. Mas precisamos, Senhor, desse recurso. E o Senhor é o dono da prata e do ouro. Por isso que eu entrego isso nas tuas mãos, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.